desde antes, já e eternamente, porque o Senhor é o Deus eterno. É o Deus que nos entrega todas as coisas que pedimos, desde que venhamos a pedir por fé do Senhor. Porque a fé é um verdadeiro instrumento, não só para morar na sua casa, para morar na sua glória, mas nós podemos ter esse instrumento, Senhor, morando aqui na terra, da forma que o Senhor nos colocou aqui, para te glorificarmos, para te ouvirmos, para continuarmos aquilo que aqueles homens escolhidos diretamente, os quais o Senhor falou com eles, também o Senhor venha fazer conosco, porque somos nós os substitutos daqueles homens. Então nos dê o dom da palavra santa, nos dê a grandeza da sua palavra, nos dê o verdadeiro ensinamento, Senhor, do seu Evangelho. Vamos dizer todos juntos, amém, Senhor. Amém, Senhor. Diz assim, 16:22. O povo de Israel recolhe o maná. Nós sabemos, só para você ter um entendimento, que apesar de 2 milhões de pessoas terem atravessado o Mar Vermelho, a caminho da Terra Prometida, ali tinha muitos revoltados, tinha mais revoltados do que pessoas, do que irmãos que acreditavam verdadeiramente em Deus. Irmãos que diziam, ele viu o milagre, mas ainda assim ele não acreditava que o milagre era verdadeiro. Então por isso que fala, o povo de Israel recolhe maná. Nós vamos entender por quê. E aí nós falamos da misericórdia de Deus, que nós não temos o merecimento, que o merecimento é dom de Deus. Ele fala, ainda que eles não entendam, ainda que eles não me aceitem verdadeiramente, porque ainda hoje tem muitos que ainda não acreditam no poder de Jesus Cristo. Tem muitos que ainda pensam que o Evangelho é simplesmente um livro de palavra morta, mas se esquecem de notar que nós estamos até hoje aqui e ainda não temos uma explicação verdadeira do porquê nós estamos até hoje, os dias de hoje aqui. E lá aconteceu. Tem muita gente ainda que contesta o Evangelho. Diz que esses milagres era simplesmente uma montagem escrita por mãos de homens. Então diz, o povo de Israel recolhe o maná. Então 2 milhões de pessoas. Então vamos deixar claro o seguinte, nem todos ali acreditavam, muitos ali estavam no embalo, falou, já que eles vão, eu vou também. Já que fizeram uma grande promessa para eles, eu vou também. E provavelmente por esse motivo, muitos morreram no deserto. Porque eles foram simplesmente, porque viram todo mundo indo e falaram, eu vou também. Se eles receberem a bênção, eu vou receber também. Mas eles acreditavam na bênção material, eles viam com os olhos, viam a bênção material. Não sabiam que a promessa verdadeiramente se resumia, ela era terminativa no milagre, na salvação, na grandeza do nome do Senhor, por meio de todos aqueles milagres. Então diz isso, no versículo 22 diz, ao 6º dia, colheram o pão em dobro. Engraçado, né? Hoje nós temos as padarias e fazemos pão. A primeira mostra de Deus que ele vem falando, ele fala que colheram o pão. Hoje, nós não colhemos pão, nós compramos pão. Mas aqui, aquele povo lá, eles colheram. Então nós notamos que o milagre de Deus, ele vem à nossa visão. Se a gente não estiver atento para receber, ele passa por nós. Ele vai embora e a gente não pega. Porque só de falar que eles colheram pão, nós temos o quê? Um milagre do Senhor. A gente não precisa nem falar tanto para notar que Deus ali já estava operando mais um milagre na vida deles. Além deles atravessarem, fazerem a travessia do Mar Vermelho,
eles em seguida já receberam um outro milagre. E nós vamos entender por quê. E Deus não diz mais que eles receberam em dobro. Misericórdia de Deus, porque se eu murmuro, se eu reclamo, se eu blasfemo, se eu falo que meus filhos são maus, porque às vezes nós mesmos atraímos as coisas ruins para nós, com a nossa boca. Porque da forma que falamos, o Senhor recebe, o Senhor guarda, o Senhor ouve. Então se nota aqui, ó, recolheram pão em dobro, 2 goméres, era quantia, para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes comer no forno, cozei-o. O que quiserdes comer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Aqui, meus irmãos, a gente começa a notar que para que a gente receba o milagre de Deus, nós temos que sermos o quê? Obedientes à palavra de Deus. Nós temos que seguir os ensinamentos de Deus. Nós temos que ouvir a voz e seguir da forma que Ele nos colocou, da forma que Ele nos conduziu, para que nós venhamos a receber o milagre de uma forma completa. Então vamos lá no versículo 24 do livro de Êxodo. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Quer dizer, se a gente ouvir a palavra de Deus e não seguir, se Deus mandar a gente esperar e a gente não esperar, se Deus mandar a gente guardar e a gente não guardar, o que vai acontecer, meu irmão? Vai acontecer exatamente o que ele está dizendo aqui. Que se nós retermos aquilo contrário à ordem de Deus, vai cheirar mal e vai dar bichos. Por isso que é preciso a gente entender a palavra e absorver a palavra, tomar posse da palavra. Se Deus falar, eu vou te curar, você fala, Ele já me curou. Se Deus falar, Ele vai mudar a sua vida, você fala, Ele já mudou. Se Deus vai fazer você de uma pessoa próspera, você fala, eu já sou próspero. Ainda que você materialmente não esteja vendo, mas no Espírito, no mundo de Deus, já aconteceu. Então é preciso aprender o que? Tomar posse do que Deus fala. É preciso se apropriar do ensinamento de Deus. É preciso colocar a essência de Deus na vida da gente, para que nós venhamos a sermos glorificados e abençoados aqui. Nesse instante nós podemos ser abençoados. Porque ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor. Qual o segredo? Ser obediente e não deixar que a dúvida fique plantada em nossos corações. Deixar os nossos corações livres para que Deus opere livremente nele, para que Deus tenha livre acesso na sua vida. É isso que Deus nos mostra e nos ensina. Então, se nós fizermos da forma que Ele nos ensina, nós formos obedientes à palavra dEle, tudo que nós fizermos, meus irmãos, não dará bichos e não irá cheirar mal. Então, para que não aconteça, é preciso sermos obedientes aqui. E nós sabemos que daquelas 2 milhões de pessoas, a grande maioria eram desobedientes. E por essa razão, morreram no deserto. No versículo 25. Então disse Moisés, comei-o hoje,
Porquanto sabem do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colherás. Está vendo? Tudo data certa de Deus. Olha, data certinha de Deus. Ele fala, 6 dias colherás. Então, durante 6 dias você vai colher pão. Durante 6 dias você vai ser alimentado do segredo, no meio de um deserto. Nós já estamos falando de cidades onde tem padeiros para fazer pão. Nós estamos falando de um deserto, onde nada tinha ali, a não ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos ensinando a quê? A sermos obedientes à palavra dele, a fazermos aquilo que ele tinha nos ensinado, aquilo que ele tinha nos pedido. Por isso que Moisés diz, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher. Olha a desobediência. O profeta disse, durante 6 dias vocês terão, no 7º vocês não terão. Mas o povo, por rebeldia, o povo, por não ouvir seu profeta, o povo, por não crer verdadeiramente na palavra de Deus, olha o que eles fazem no 7º dia. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Meus irmãos, isso nos ensina que a obediência é melhor do que o ato de fazer. É melhor você deixar de fazer quando Deus te ensina, do que você tentar fazer e você não colher nada, colher coisas podres, colher coisas ruins. Como nós podemos trazer essas coisas ruins para o mundo de hoje? A enfermidade, a falta de trabalho, a falta de união na família, a falta de Deus atender os seus pedidos. Por quê? Pela desobediência, por não fazermos exatamente aquilo que o Senhor determinou. Porque Ele falou, olha, durante 6 dias vocês terão de comer, só não guardem, porque se você guardar, irá apodrecer. Se você guardar, irá cheirar mal. No 7º dia, você não colherá nada, você não fará nada. Mas ainda assim, o povo, por ser desobediente, por não ouvir a palavra do Senhor, saíram para colher. Mas nesse dia o Senhor fez o quê? Não deixou nada para eles. É ensinando que é preciso ouvir a palavra, que é preciso guardar a palavra, que é preciso praticar a palavra. Então, nós entendemos aqui que a obediência à palavra de Deus é o grande segredo para a sua prosperidade. Que a obediência à palavra de Deus é o grande segredo para a sua vida. Que a obediência à palavra de Deus é o grande segredo para você se livrar de todo tipo de mal. Porque Deus não nos livra de um só mal. Quando somos obedientes, nos livra de qualquer mal. Agora nós vamos ver essa confirmação, meus irmãos, lá no livro de Neemias 9. Neemias 9, versículo 15 a 17. Que a palavra do Senhor vai preenchendo o meio. Então, confessar significa reconhecer os nossos erros perante o Senhor. Reconhecer a nossa falta de fé perante o Senhor. Reconhecer o que nós fazemos de errado. Reconhecer a nossa desobediência. Para quê? Para que o Senhor passe a operar nas nossas vidas. Para que tudo que nós fizemos lá atrás, o Senhor apague aquilo que Ele fala. Do seu passado eu não me lembrarei nunca mais, jamais. Deus fala exatamente dessa forma. Mostra mais uma coisa para a gente: a misericórdia de Deus.
do seu passado, eu jamais me lembrarei. Então, o que o profeta fez aqui? Ele, partindo desse ensinamento, ele falou: puxa vida, Deus disse que se eu vier a reconhecer o poder dele, a grandeza dele na minha vida, os milagres dele na minha vida, todas as coisas que eu fiz lá atrás, ele não se lembrará. Então o profeta Esdras veio aqui e falou, ele que não era bobo nem nada, ele que era conhecedor da palavra, mas desobediente. Não quer dizer, meus irmãos, que o fato de sermos conhecedores da palavra de Deus, também não venhamos a sermos desobedientes. Porque uma coisa não isenta a outra. Às vezes nós somos conhecedores, mas desobedientes. É isso que nós temos que ir nos corrigindo aos poucos. Isso é que nós temos que ir aprendendo a agir, a modificar. Se eu fui desobediente naquilo, olha, aquilo lá me deu um problema, eu pedi, o Senhor não me atendeu. Eu pedi a cura, mas o Senhor não me atendeu. Eu pedi uma prosperidade, mas o Senhor não me atendeu. O que será que eu estou fazendo? Então, o que a pessoa que busca Deus tem que fazer? O que o profeta Esdras fez aqui? Confessar os pecados. Ele confessou os pecados, não dele, mas de todo Israel. Mas ele fazia parte. Ele é parte. Então ele confessou o pecado de todo o povo de Israel. E nós vamos entender o quê? Que a obediência é maior do que o fazer. A obediência à palavra do Senhor é muito mais válida do que nossos próprios atos. Porque os nossos atos, nós podemos usar um pouquinho da sabedoria do profeta e confessar para o Senhor. E falar para o Senhor. E dizer para o Senhor: Senhor, ó, meu filho, meu irmão, minha mãe está doente, Senhor, perdoa os meus pecados, dá cura para eles, está vendo? Você não precisa pedir para você. Milagre, meus irmãos, não é simplesmente pedir para nós mesmos. Milagre, meus irmãos, além de pedir para nós, pedirmos primeiro para aquele que verdadeiramente está necessitando muito mais do que você. E a partir do instante que você reconhece isso, o Senhor te fará todas as coisas que você pediu. Por quê? Porque você não pensou primeiro em você. Você primeiro pensou no samaritano lá atrás. Você primeiro pensou no teu próximo lá atrás. Você primeiro pediu para o seu próximo lá atrás. Você não foi egoísta, olhou só para você, falou: para mim estando bem, o resto, paciência. Cada um por si, Deus por todos. É o que nós falamos no mundo de hoje. Mas não. Deus quer que nós sejamos todos por todos. Foi isso que o profeta fez aqui. Ele orou para todo o povo de Israel. Então no versículo 15, porque o tempo vai correndo, olha que interessante que Deus fala. E nós vamos perceber que está dentro da outra palavra, não foge a palavra. Está dentro da outra palavra. Olha o que o Senhor diz para nós aqui no versículo 15. Mas eu vou ler do 14, só para a gente ver que está dentro de uma palavra da outra. E lhes ordenaste o dia de sábado como santo para ti. E pela mão de Moisés, teu servo, prescrever-lhes mandamentos, estatutos e a lei. Então o povo que fazia isso, o povo que entendeu isso, ele estava seguindo o quê? Uma ordem de Deus, uma condução de Deus, um ensinamento de Deus. Eles tinham que ser obedientes à palavra de Deus, para que eles viessem ao quê, meus irmãos? Serem abençoados. Ou será que todos nós não queremos ser abençoados?
Será que todos nós não queremos a glória de Deus agora na nossa vida? Será que nós vamos deixar a glória de Deus passar por nós, por desobediência da gente? Será que nós vamos deixar a glória de Deus passar por nós, por não seguirmos os ensinamentos dele? Porque falta de ensinamento não é. Porque ele é claro, e em todas as suas palavras, cada livro que nós entrarmos, o Senhor vem falando da nossa obediência, que nós temos que ser obedientes. O Senhor vem dizendo que nós não devemos recolher mais do que Ele determinou. O Senhor quer dizer que no 7º dia nós não devemos tentar colher nada que Ele não ordenou, que Ele não mandou. Então, o mesmo livro. Então, no versículo 15 do livro de Neemias diz: pão do céu lhes deste, em sua fome e em sua sede tiraste-lhes água da penha. Nós sabemos que essa penha, essa pedra, até hoje, ela continua lá. Um dia, essa igreja aqui vai fazer a excursão para ir lá ver isso aí. Porque o que nós achamos, o que nós só falamos hoje, existe ainda, em todo esse tempo, provas disso. Aquela pedra que é batida para tirar água do povo, ela continua lá, ela está lá. E um dia nessa igreja, meus irmãos, Deus, porque pastor não faz nada pelo homem, pastor não tem poder nenhum, mas Deus, meus irmãos, nos levará lá, para a gente testificar isso que nós hoje estamos falando aqui. Ela continua lá, meus irmãos. Então Deus disse para que nós fôssemos obedientes, e hoje nós temos elementos para a gente ainda ver o mesmo que eles viram lá atrás, os mesmos milagres que eles presenciaram lá atrás. Então Deus é tremendo. E Deus continua dizendo: e disseste a eles que entrassem a possuir a terra, pela qual levantaste mão e lhes juraste dar. Olha que interessante. Deus jurou dar, né? Então, se Deus jurou dar, Ele não tinha dado ainda, não é isso? Ele ainda não disse. Ele falou: olha, se você ouvir a minha palavra, se você ouvir a minha voz, se você seguir os meus passos, se você for bom de coração igual eu tenho te ensinado, eu vou lhe dar a terra prometida. Ele não te deu. Então existe o quê? Uma condição para você receber a terra prometida agora na sua vida. Existe um caminho para você receber a terra prometida agora na sua vida. Porque Ele não disse: eu já te dei a terra prometida. Ele falou: se você seguir-me, se você obedecer-me, se você praticar, se você ter fé no meu nome, no nome do meu Filho Jesus Cristo, eu te darei a terra prometida. Mas não é aquela, porque nós vivemos hoje, nós estamos aqui agora. Então nós podemos, meus irmãos, receber a terra prometida hoje. Nós podemos e temos o direito de receber a terra prometida agora, mas a condição é: preciso que sejamos obedientes à palavra do Senhor. É preciso que venhamos abrir mãos de algumas coisas nossas para seguir o Senhor, para receber do Senhor aquilo que Ele tem nos garantido. Porque se somos desobedientes, provavelmente Deus pensou assim: eles vão ser sempre desobedientes. Então, se eu der a terra prometida agora para eles, no outro dia eles não querem mais saber do meu nome. Então Ele diz: se vocês forem obedientes à minha palavra, aos meus ensinamentos, eu lhes darei a terra prometida. Uma condição, né? Então isso nos ensina que vale a pena crer no Senhor.
Porque quem de nós não quer saber que o seu filho se tornou uma pessoa próspera? Quem não quer? Quem não quer saber que a enfermidade se afastou do seio da sua família? Quem não quer saber que a droga não faz parte da vida da sua família? Quem é que não quer isso? Essa é a terra prometida que o Senhor está dizendo. Essa é a terra prometida que o Senhor está te entregando. Mas para isso Ele colocou uma condição para nós. Ele disse: meus filhos, sejam obedientes à minha palavra. Que tudo que você pensar, você não precisa falar. Porque tem muitos irmãos que pensam que o fato de pular, dele falar em línguas, dele falar uma série de coisas, ele pensa que Deus vai ser mais generoso com ele do que com você. Mas não. No silêncio da sua casa, no silêncio do seu coração. Quando se fala o silêncio da sua casa, meu irmão, é o silêncio do seu coração. Então, com o silêncio do seu coração, você pode fazer prova do Senhor. Você pode pedir para o Senhor e fazer prova dele. Porque Ele vai te responder. O pastor não vai precisar falar em línguas, porque ao falar em línguas existe ensinamentos. Muitos não se preocupam com o ensinamento do Senhor. Mas é preciso, lá no seu íntimo, lá no seu coração, confessar ao Senhor, ser diligente com a palavra do Senhor e pôr a sua fé em ação. Pedindo a Deus mesmo, pela sua família, pela sua cura, pela sua libertação, pela sua prosperidade. Então Ele diz: o que você vai fazer? Vai jogar seu pão sobre as águas? Vai jogar sua fé sobre as águas? E não tenha pressa, não tenha preocupação, que daqui a pouco ali você vai colher o galardão do Senhor. É isso que o Senhor quer que nós falemos hoje, por causa do nosso tempo, meus irmãos. Então agora nós vamos aplaudir o Senhor pela palavra do Senhor.